Agora sim, a gente atravessa o oceano e vai conversar com a Marina Isidro sobre essa bola que está pingando em Downing Street e tudo isso que implica, né? Diga, Marina, bom dia! Bom dia, Felipe, Joana, para todo mundo. Olha, existe uma palavra aqui no Reino Unido que é uma das mais sensíveis, tá? Ela se chama Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia. Em junho faz 10 anos do plebiscito em que 52% dos britânicos escolheram sair da União Europeia e 48% quiseram ficar. Foi algo que dividiu tanto o país, foi tão traumático que pouquíssimos políticos até hoje mencionam um possível retorno à União Europeia. Mas por que eu estou falando isso enquanto a gente está falando da crise, né, no cargo do Keir Starmer? Porque isso aconteceu no fim de semana, justamente com um dos possíveis rivais do primeiro-ministro, né, do Starmer, nessa corrida, que ainda não é oficial, mas que está ficando cada vez mais clara pelo cargo de primeiro-ministro. Então, o que aconteceu? Bom, a gente tem falado aqui como os trabalhistas sofreram uma derrota enorme nas eleições distritais há alguns dias, porque o partido perdeu quase 1.500 assentos e o Reform UK, que é um partido de extrema-direita, ganhou quase 1.500. E isso serviu como um termômetro do sentimento do país. Começaram os pedidos para o Starmer renunciar. Ele continua dizendo que não vai. Enquanto isso, há dois possíveis candidatos. Um deles é o Wes Streeting, o ex-ministro da Saúde, que renunciou ao cargo na semana passada, não tinha ainda lançado sua candidatura oficialmente, caso uma disputa aconteça, mas no sábado ele participou de um evento, fez um discurso num tom bem eleitoral e foi perguntado por um jornalista se ele entraria na disputa e ele disse sim. Então, pela primeira vez, ele disse: eu vou ser um candidato se houver uma disputa dentro do partido, lembrando que é o Partido Trabalhista que escolhe o seu líder, que vira primeiro-ministro, e é preciso que pelo menos 81 deputados apoiem o mesmo candidato para que a disputa sequer comece. Pois bem, nesse discurso, Streeting tocou naquele que não deve ser mencionado, dizendo que o Brexit foi um erro catastrófico e que o futuro do Reino Unido é ao lado da Europa e um dia voltar à União Europeia. Isso, claro, caiu como uma bomba aqui no fim de semana, né? E aí, o segundo potencial candidato, que por enquanto é o favorito, é o prefeito de Manchester, Andy Burnham, que já falou também em uma época que ele esperava ver ainda o Reino Unido de volta à União Europeia um dia. Só que Burnham vai disputar as eleições para virar deputado no mês que vem, e ele precisa ser deputado para concorrer ao cargo de primeiro-ministro. Isso vai ser em um distrito onde a maioria das pessoas votou para sair da União Europeia. Então agora o grande debate aqui é: ok, a maioria do Partido Trabalhista concorda que o Brexit foi um erro. Eu, pessoalmente, também acho. Foi horrível. Mas será que o timing para essa discussão é adequado? Com tantos problemas domésticos que o Reino Unido enfrenta, com o tema imigração fortíssimo aqui, no fim de semana aqui em Londres, teve mais uma marcha da extrema-direita, com milhares de pessoas. Então, talvez, pode ser um tiro no pé do Partido Trabalhista, porque o Reform, aquele partido de ultradireita, vai se aproveitar disso daqui para frente. Eles vão ter um candidato concorrendo contra o Burnham e vão dizer: olha, vocês têm a escolha aqui do Reform, que vai controlar a imigração, mesmo que seja mentira, eles vão dizer que vai, ou os trabalhistas, que estão dizendo que querem voltar para a União Europeia e abrir todas as fronteiras. E aí, por fim, no meio você tem o Starmer, que quer uma reaproximação com a União Europeia. Ele tem feito acordos paralelos, mas existe um sentimento aqui de que ainda é preciso respeitar a opinião dos eleitores daquele plebiscito de 10 anos atrás, mesmo com pesquisas recentes indicando que hoje a maioria dos britânicos votaria para ficar na União Europeia. Reforçando que, para você que está nos acompanhando, tire suas próprias conclusões, lá em 2016 o negócio foi apertadíssimo, foi 52-48 pelo Brexit, né? Agora, para desanuviar um pouquinho o ambiente, Marina, a gente separou para você um presente, que é... Quando eu falei para a Joana, ela falou: o que é isso? Eu falei: eu também não sabia, fiquei sabendo nesse fim de semana, que é Bangaranga, que foi a música da Bulgária que ganhou o Eurovision desse fim de semana lá em Viena. Vamos acompanhar um pedacinho aqui. A galera vibrando, né? Olha lá. Uma vibração. Welcome to the riot. Come alive.
E como Eurovision é geopolítica também, teve 5 países que boicotaram de novo o Eurovision por causa de quê? De Israel. E a música de Israel ficou em segundo lugar. O refrão. Olha lá. Imagina a Marina hoje passeando por chiclete, Londres, né? ouvindo no carro dela passeando por Londres. Um beijo, Marina, boa semana. Valeu! Boa semana, tchau, tchau.